Há 81 anos, o Aeroclube de Juiz de Fora é um clube de voo e uma escola de aviação civil que prioriza a segurança e a qualidade do profissional. Fica aí para você saber mais. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e quero agradecer a você que está aqui agora nos acompanhando. Fica aí que o vídeo vai ser muito interessante. Nós vamos falar de Aeroclube. Juiz de Fora tem um aeroclube e a gente trouxe alguém aqui para falar da história desse aeroclube, para falar da reformulação desse aeroclube. Quem nós trouxemos aqui é o Leandro Lopardi. Ele é um piloto de linha aérea, né? Isso. Graduado em Ciências Aeronáuticas, quer dizer, ele é o cara. Ele entende do assunto. É um examinador e diretor-presidente do Aeroclube, né? E aqui do meu lado tem alguém aqui que vai voar como eu, navegar nessa história, que é o Cristiano. Não é isso, Hoje eu tô Cristiano? só de passageiro. Tá vendo? Ele sabe engatar as coisas. Vai ser muito legal esse Vai ser legal. programa aqui. É um prazer estar com você aqui, Cristiano. Muito Obrigado. obrigado. Ô, Leandro, do Leandro estar aqui agora com vocês e conosco, ele bateu um papo comigo e bateu um papo com o Cristiano aqui. E contou uma história que nós ficamos maravilhados. Altas histórias. Altas histórias. Dá para escrever um livro com o que ele falou aqui. E eu achei muito interessante. É uma pena que a gente não estava filmando aquela hora, né? Então, antes de você falar da reformulação do Aeroclube, eu queria que você, já que nós falamos de 81 anos de Aeroclube, eu queria que você falasse um pouco do histórico, como é que apareceram os aeroclubes no Brasil, né? A parte que eram militares, que eram governamentais, depois veio para a ANAC. Toda essa história que você veio contando aí, que eu achei muito bacana, para que as pessoas olhem para o Aeroclube e não pensem só como espaço de lazer, né? Como uma coisa que vem de anos, que foi uma coisa bem feita, bem formulada. Teve muita gente que teve boas intenções de criar aquilo ali e hoje está nas mãos. Uma das pessoas responsáveis é o Leandro. Diz aí, Leandro. Então, os aeroclubes foram criados aí na década de 30. Se eu não me engano, o primeiro foi o Aeroclube do Brasil, 1900 e alguma coisa, eu não me lembro a data precisa, mas foi o primeiro do Brasil. Ele era no Rio de Janeiro e foi criado com uma intenção do governo em fomentar a aviação, né? Criar mão de obra, né? Tanto para a aviação civil, que estava começando aquele desenvolvimento naquela época, quanto tanto para a aviação militar mesmo, porque pós Primeira Guerra ali, o surgimento das aeronaves, tudo isso, o que não existia na iniciativa privada. O Brasil não teria empresas capacitadas ali, era tudo muito novo. Então não existia voo doméstico, né? O governo abraçou essa causa, instituindo os aeroclubes, e foram criados aí vários aeroclubes. Não posso te falar a quantidade precisa, mas hoje no Brasil, se eu não me engano, ainda existe em torno de 400, 450 aeroclubes ativos. Só de nós temos 81 anos. Entendeu? O nosso foi fundado em 1938, 5 de março de 38. Bacana. Operava lá em Benfica, ali onde é o quarto GAC hoje, aquele terreno do lado do Colégio Militar. E operou ali, se eu não me engano, até 1959, 58, 60, por aí. Quando aquele terreno que era da União, que era do Exército, foi solicitado, e aí transferiram o Aeroclube lá para o aeroporto da Serrinha, que inclusive foi construído com essas intenções de transferência, tudo lá para cima, né? Certo. E exatamente, né? Sempre subsidiado ao Ministério da Aeronáutica, alguma coisa referente à aeronáutica. E depois de alguns anos foi criado o Departamento de Aviação Civil dentro do Ministério da Aeronáutica, que passou a tratar as escolas e os aeroclubes e a parte de aviação civil toda. Ou seja, a gente sempre foi subsidiado, um braço ali da parte do militarismo em relação à aeronáutica, né? Não era considerado um militar, mas você, por exemplo, os exames médicos você fazia dentro do Centro de Medicina Aeroespacial, que era o CEMAL. Você fazia as provas dentro de um colégio militar. Você fazia o exame com oficiais aviadores da aeronáutica. Eu fiz o meu exame com um major aviador. Os instrutores também eram? Não, os instrutores eram mão de obra civil formada, né? Civil mera, eram civis, mas formados com essa base
com certeza passaram por um voo de exame com um examinador, com um checador, que a gente chama, militar. Certo. Eu passei com um checador militar na época, um major aviador. Entendeu? Então todo mundo fazia as revalidações, com certeza. Então você tinha muito vínculo ali com a parte da aeronáutica. A gente ainda tem isso muito hoje. Por exemplo, agora, sexta-feira, a gente teve uma palestra aqui com o Tenente-Coronel Escobar, do CENIPA, que veio falar sobre padronização de instrução e segurança de voo, tudo que é parte do braço da aeronáutica, que cuida de investigações de acidentes, prevenções de acidentes, tudo isso, e que ainda pertence que está na mão ainda da aeronáutica. Vocês têm uma carteira, no caso, né? Sim, a gente tem uma habilitação, que na verdade funciona assim, a gente tem uma licença. No Brasil são emitidos 3 tipos de licença. Licença para piloto privado, que é a primeira licença que você vai ter, te habilita a ser um tripulante dentro de uma aeronave, mas não remunerado por isso. Depois você faz uma especialização que é para o piloto comercial, sabe? Tem uma licença de piloto comercial, onde é pré-requisito a do privado, que aí te habilita a ser tripulante remunerado, e você vai poder trabalhar em táxi aéreo, avião comercial, linha aérea, tudo isso. E a terceira seria de piloto de linha aérea, e aí você pode virar comandante de grandes jatos, companhias locais, no país ou fora dele. Esse é o ponto mais alto. Seria a última licença que você obtém. Entendi. Entendeu? E no caso, se você quiser ser militar, aí já é uma outra escola, uma outra divisão, né? Aí a formação militar, hoje e antigamente também, ela sempre foi diversa da civil. O caminho hoje para uma pessoa que queira ser piloto militar, ele tem 2 caminhos. Ou ele entra na EPICAR, faz a prova e vai se formar o 2º grau dentro da EPICAR, e da partir dali ele vai para a Academia da Força Aérea lá em Pirassununga e vai fazer mais 4 anos lá na formação superior em Ciências Aeronáuticas, ou ele já faz direto o ingresso pela Academia da Força Aérea. Tá? Não tem outro modo que ele possa se tornar lugar do Brasil. um oficial aviador. Ele só consegue através do ingresso no 2º grau ainda, ensino médio ainda pela EPICAR em Barbacena, ou no nível superior já pela Academia da Força Aérea em Pirassununga. Tá. O nosso aeroporto aqui, o da Serrinha, ele serviu muito tempo de transporte, né? Sim. Você disse para nós ali que não serve mais, não está mais. Hoje a gente não tem o aeroporto da Serrinha como transporte de passageiros. Passageiros que eu digo numa linha aérea regular, né? Você não vai ter aqui as companhias que operam no Brasil, como TAM, Gol, Passaredo, hoje operando e transportando passageiros do Serrinha. Isso tudo foi tudo para a Zona da Mata. Então, transporte de passageiro, embarque, desembarque, está lá, é operado em Zona da Mata. Mas o aeroporto aqui de Juiz de Fora ainda tem uma movimentação até maior do que a de Zona da Mata, porque o restante ficou alocado aqui. Táxi aéreo, voos executivos, voos aeromédicos, voos militares, aqui pousa bombeiro, ontem pousou a Polícia Rodoviária Federal, pousa então bombeiro, pousa Polícia Militar, pousa aviação de instrução aqui toda também no aeroporto da Serrinha. Então, assim, ele não está um aeroporto parado, ocioso. É até engraçado porque essa semana teve, parece que show de alguns cantores, vieram para Juiz de Fora, e aí decolaram 3, 4 horas da manhã e o pessoal na redondeza reclama por causa do barulho, mas o aeroporto está em atividade. E é um aeroporto que funciona, ele tem uma operação de funcionamento de período diurno, ou seja, do nascer ao pôr do sol, mas ele também pode ser requerido para funcionar no período noturno. Então ele tem uma operação, entre aspas, aí de 24 horas. Ele tem iluminação adequada. Tem iluminação, ele tem balizamento. Ele só balizamento. não serve para fazer o papel de um aeroporto regular com voos regulares comerciais. Não, né? ele serve e teve essa característica aí até, se eu não me engano, 2016 ou 2017. O caso é que ele não comporta aviões de grande porte. Grande porte. Uns Boeing, por exemplo. Essas coisas não. A gente vai conseguir operar com uma aviação mais regional, com um avião menor, tipo os ATRs. Trocando em miúdos, assim, para quem não entende muito, teria que ser um avião a hélice, entendeu? Entendi. Em vez do jato. O jato teria que, para operar ali, teria que ser um jato de menor porte. Entendi. Tanto que em 97, 2000, ali 95, ele tem uma demanda, ele está muito vinculado à altitude e densidade que a gente fala. Quando a gente fala uma cidade muito alta, o ar é mais rarefeito. Ah, sim. Então você tem um problema nessa situação dele necessitar de mais espaço de pista para pousar. Trocando em miúdos seria mais ou menos isso, as restrições. Algumas vezes já aconteceu, até comigo mesmo, de
ter que descer no Rio de Janeiro por conta de nuvens Sim. e tudo mais. Esse tipo de atividade também atrapalhou? Como é que... Porque eu, como assim, leigo, o que eu ouvia e até vivenciei já uma vez foi um pouco isso, assim. A gente tem uma característica em Juiz de Fora que é uma cidade montanhosa. Então você tem mais formações de bancos de nevoeiro. Quando chega uma frente fria, ela fica um pouco tempo mais agarrada, porque a razão de deslocamento dela sobre uma superfície plana é muito diferente de uma sobre uma superfície montanhosa, com ondulações, etc. e tal. E a própria característica, né? O aeroporto é muito alto, isso já eleva. Você imagina, se aqui o aeroporto aqui está a 3.000 pés, que seriam 1.000 metros de altitude. Ou seja, se comparar isso com o aeroporto ao nível do mar, 0 metros de altitude, o avião já pousa com 1.000 metros de diferença. Ou seja, se no Rio de Janeiro tivesse uma nuvem a 1.000 metros, ele já teria encobrindo a pista de Juiz de Fora. Entendeu? É mais ou menos Então isso você que acontecia. às vezes não é que a nuvem está alta, ela está baixa. A cidade que chegou perto. Você vai subindo. Você pega agora teve o jogo do Flamengo lá em Lima, né? Se eu não me engano, tem 10.000 metros de altitude lá, ou 9.000 metros. Eu não sei se é Lima, tem uma cidade ali no Equador, não sei se é La Peru, Paz Equador. são 3.000 metros, né? Pois é, que está no topo, praticamente no topo do mundo. Então, às vezes a nuvem vai estar até para baixo da pista, entendeu? Isso aqui acontece muitas vezes também, principalmente no inverno. A nuvem está para baixo da pista, você chega lá em cima, a cidade está tampada, né, com nevoeiro de manhã ali, e lá em cima está tudo aberto. Isso aconteceu várias vezes. Mas a gente tem uma característica, mas ela não é um fator contribuinte para falar assim, foi isso que tirou os voos comerciais de Juiz de Fora. Entendi. Porque hoje, com os equipamentos que as empresas têm, com a condição que ela tem de tecnologia para poder operacionalizar o voo, é claro que ela não vai colocar a operação em risco em momento nenhum, mas ela consegue operar aqui estando sem condições visuais, que a gente fala, o que é o voo por instrumento. Chegando nos mínimos ali, ela tem que conseguir ver a pista para o pouso, entendeu? Mas não é um fator contribuinte, 100% foi por causa foram outros fatores. Foram outros fatores. No caso, o de Goianá, ele pode ser transformado num... Eu poucas vezes vou lá, mas quando vou lá, eu não acho ele tão grande, né, para a propaganda que fazem. Ele não é. Eu desci agora, eu estava falando com ele, desci agora sexta-feira. Eu acho pouca movimentação. Aqui antigamente tinha mais. Tinha. Né? Talvez por causa do porte dos aviões também. Né? Aqui a gente tinha mais ou menos 4 voos por dia. Descendo o que poderia ser feito lá para que ele fosse operacionalizar? Por exemplo, você tem que ir no Rio, para você, se quiser ir para Curitiba, para o Nordeste, podia ter linha aqui, você tem Paulo, Campinas. Na verdade. São Paulo. Tudo você para em São Paulo. São Paulo. O caso é o seguinte, cara, eu já não falo nem que é tanto o aeroporto, porque o aeroporto é a infraestrutura, né? Você consegue ir de um aeroporto para qualquer outro aeroporto. É a administração. Não é nem a administração aeroportuária, é mais a própria economia do país. O Brasil tem quantas regiões? 5 regiões, norte, sul, leste, norte, sul, nordeste, né? Norte, centro-oeste. E quantas companhias? 3. Ou seja, ele não tem nenhuma companhia por região. Então você tem um monopólio de mercado. Faz um monopólio. Se você quer ir de Juiz de Fora para Brasília, eu não faço a linha, mas eu faço a linha Juiz de Fora, São Paulo, Brasília, e você não tem a opção de ir Juiz de Fora, Brasília, você vai, compõe, porque economicamente é mais viável para a companhia. Então, a partir do momento que houve uma liberação agora de 100% de capital estrangeiro para investimento em companhias no Brasil, o que era vedado, eu acredito que esse mercado vai começar a abrir, que a gente vai ter... Já existem vários pedidos na ANAC de novas companhias, e a partir do momento que você começa a ter concorrência, alguém vai chegar lá e falar assim, eu vou botar um voo daqui de Goianá para Pampulha, entendeu? Então ele vai começar a abrir opções. Vou colocar um voo aqui de Goianá, por exemplo, para Santa Catarina. De um aeroporto para outro aeroporto, ele pode ir normalmente. Quando o aeroporto estoura a sua demanda, aí você começa a ter o que a gente chama de slots, né? Aquela companhia tem X slots de pouso ou X slots de decolagem, ela pode operar tantas vezes nesse aeroporto. Que não é o caso desses aeroportos que ainda estão abaixo dessa linha aí de produção. Mas a partir do momento que você tem isso, você vai ter mais companhias, mais opções, você vai ter mais voos diretos. Entendi. Entendeu? Então é possível o que você fala assim,
É verdade. Às vezes é mais fácil você descer para o Rio, pegar um voo no Galeão que vai te levar em Belo Horizonte, porque você ir para Guaianá, pegar um voo que vai te levar a Campinas, para depois você ir para Belo Horizonte. Entendeu? Mas isso é por causa da logística da empresa. Sim. Agora, pegando uma outra via, né, a gente estava falando também assim, é quase impossível você não associar o aeroporto aqui de Juiz de Fora com a infância de muita gente. A minha, por exemplo, né? Você estava falando dos seus filhos também, né? O pessoal sempre queria ir para o aeroporto, né? Eu falava, o que tem lá? Não, vamos para lá. E hoje, como é que vai estar essa reformulação aí acontecendo? Talvez assim num plano turístico, não sei, como é que seria isso? Então, o Aeroclube sempre teve essa vertente aí de turismo mesmo, né? Sim. Isso é um fato que, se bobear, cada um na população aí de Juiz de Fora vai carregar, né? Pô, vamos, domingo, naquela época, vamos fazer o quê? Vamos lá ver os aviões, vamos fazer um voo panorâmico. O Aeroclube continua com essa atividade de voo panorâmico, de interação com a população, tudo isso. A gente hoje lá tem, se não me engano, 3 ou 4 aeronaves disponibilizadas para voos panorâmicos, né? São aeronaves de 4 passageiros, ou seja, o piloto mais 3 pessoas. Eu nunca fui, não. Eu só ia para olhar. Né? Eu tô na hora. Não, minha tia, minha mãe ia domingão à tarde, assim, só para ver também. Era legal, elas não tinham coragem, o negócio era elas. E ali, cara, assim, a gente também tá no topo da cidade, então você tem uma visão mais desprendida, você consegue ter uma amplitude de horizonte, né? Você tem um pôr do sol muito bonito ali, então é um tráfego de trânsito aí tão apertado dentro da cidade aí que a gente passa todo dia. Para lá se flui com mais tranquilidade, então acaba indo, tendo essa vertente. O próprio Mirante lá também tinha muita, né, dessas coisas. E tinha muito disso. A gente está falando de uma época que era os anos 80, assim, para mim, né? Para mim era os anos 80. Assim. A infância dos meus filhos é a idade Isso, 80. então assim, hoje está tudo diferente, 30 anos depois está tudo mais fácil, né? E eu vejo, por exemplo, assim, por que não, né? Hoje em dia as pessoas gostam, falou assim, agora está na hora de você dar uma volta e tudo. Antigamente as pessoas, vou pegar um táxi aéreo, né? O voo panorâmico ele é permitido hoje ainda pela legislação aos aeroclubes e às escolas de aviação realizar o voo panorâmico, porque ele não é um fretamento, né? O Aeroclube hoje ele não pode fretar uma aeronave. Você chega lá e fala assim, eu queria ir para o Rio, eu não posso fretar um voo para você ou te levar para o Rio. Mas pode dar uma voltinha por ali. Dentro do que a gente chama de voo local, que seriam 27 milhas, 50 quilômetros do raio de partida, a gente é permitido voar. Então, voa lá, a gente tem uma rota pré-definida, a gente passa por todo o centro da cidade, consegue ter uma visão panorâmica da cidade toda. Legal. E é uma coisa que está sendo revitalizada dentro dessa própria reformulação que a gente está fazendo aí desde 2015. Nós estávamos conversando aqui antes, né? E eu perguntei para ele quem que mantinha o aeroporto. Né? Aí ele me deu um panorama, fala aquilo tudo que você falou comigo que eu achei espetacular, que o Aeroclube ele se mantém por ele próprio, né? A partir de 2005. Conta a história. Os aeroclubes, não só o Aeroclube, foi aquela que eu comecei no início, né? Quando foram constituídos, então também não tinha verba, então ele precisava, dentro do Ministério da Aeronáutica, eu não vou falar tão lá atrás, eu vou pegar uma época de quando eu me formei, que eu também não era tão junto da administração, mas a gente entendia dessa forma. Então, se existia uma verba, e essa verba ela era repassada a vários aeroclubes para que fomentasse a aviação naquele ramo. Então, além das aeronaves cedidas e doadas, né, a cedida é o bem da União, que eu sou o operador, e a doada, a União fala assim, eu não vou usar, muito por exemplo, eu tenho um avião lá que era da Academia da Força Aérea, que treinava os pilotos da Força Aérea. Quando a Força Aérea mudou o avião de treinamento, ela pegou esses aviões e falou assim, não vou usar mais, doa para os aeroclubes. Então doou para os aeroclubes. E outros aviões também foram doados nesse panorama. Então tem algumas aeronaves doadas lá e outras cedidas, que são a cessão de uso, que também foram muitos comprados da Argentina e colocados para fomentar o treinamento. Certo. Então você tinha, além dessa doação e cessão de aeronaves, você também tinha subvenção para poder fazer manutenção, né? Então você tinha uma ajuda de custo, não é que ele era sustentado pela aeronáutica, ele tinha que manter as suas funcionários, o funcionário, quem tinha que pagar era o Aeroclube, o luz, quem tinha que pagar era o Aeroclube, aluguel, se ele tivesse que pagar, quem tinha que pagar era o Aeroclube. Então ele tinha suas obrigações,
mas em sua grande maioria você também tinha essa subvenção do governo que ajudava. A partir de 2004, 2005, quando foram criadas as agências reguladoras, e aí no caso da aviação, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, isso foi cortado. Né? Deixou-se de ter no orçamento previsão orçamentária dentro de uma agência reguladora, porque ela é reguladora e não fomentadora, para você fazer isso com os aeroclubes. E aí teve que se mudar a forma que o aeroclube é administrado. Ele teve que passar realmente, apesar de continuar mantendo os títulos de utilidade pública sem fins lucrativos, ele teve que mudar a forma como ele é administrado e continuar a sua sobrevivência com as suas próprias custas. E aí a gente foi trabalhando isso. Eu entrei em 2015. Eu entrei como aluno em 98, me formei em 2002 e voltei em 2015. Você trabalhou em outras agências? Eu trabalhei em outra área e em outros aviões antes de trabalhar no aeroporto. Agência, minha leiguice, em outros aviões. Aí, eu era piloto particular, vamos dizer assim, executivo. Então, nesse período a gente teve que reformular. Então, o aeroporto, por exemplo, hoje tem áreas, mas ele tinha áreas ociosas. A gente conseguiu aprovar junto à prefeitura. A Câmara Municipal ajudou muito a gente nesse sentido. Até para fomentar o próprio ramo de aviação na cidade, né? Que é um ramo que traz muito recurso. A gente conseguiu aprovar que o aeroclube pudesse, para custear para fazer o seu mantenimento ali, alugar salas ou seus espaços para empresas do mesmo afim, entendeu? Então hoje a gente tem uma oficina que está homologada dentro do hangar do Aeroclube. A gente está trazendo uma fábrica de simuladores de voo, que é a fábrica que construiu para a gente o nosso simulador do Boeing 737. A gente tem lá um táxi aéreo que ocupa algumas salas do Aeroclube. A gente tem uma escola de paraquedismo, entendeu? A gente conseguiu botar um restaurante para atender os alunos. Então quer dizer que ele gera recurso com isso tudo, gera recurso dentro do Aeroclube para poder ajudar o custeio e aplicar no próprio Aeroclube para manter a atividade. Você estava falando das aeronaves, né? E eu até falei, você falou da manutenção da aeronave, eu até me ocupei você falou que a aeronave ela é reconstruída de tempo em tempo, então não tem problema da depreciação. A aeronave, a gente não lida com a aeronave muito como se fosse como um ano de carro, né? Você vai comprar um carro 1970 e você vai falar assim, vou comprar um carro velho, né? Não, mas não é. Ele passa para aquela situação do placa preta, né? Ele não é velho, é antigo. A aeronave segue o mesmo padrão, cara. Se você pegar as aeronaves do Aeroclube, a mais nova em termos de ano que eu tenho é 1991. A gente tinha uma 2012 agora, mas foi devolvida. Então você vê, 1991 é a mais nova. E a mais antiga, ela que eu estou reformando agora, ela é 1958. 58. Mas eu te garanto que se você for lá e olhar a aeronave depois de ponto, você vai falar assim, essa aeronave é 2019. Por quê? Porque ela passa todo... antigamente a vida era obrigatório, mandatório pelo manual do antigo DAC e depois ficou um pouco com a ANAC, que você fizesse uma intervenção de overhaul, ou seja, zerasse a aeronave a cada 2.400 horas. Caiu essa resolução em termos de hora, mas você tem um acompanhamento da oficina que assina e atesta que a aeronavegabilidade daquela aeronave. Então, no momento que chegar o mecânico fala assim, essa aeronave não tem mais condição, você vai ter que parar, abrir os motores, refazer, retificar o que a gente chama aqui para um mundo mais trazendo para, né? Muita história, né? Cada aeronave você dessa, faz isso em 3 situações, porque a aeronave é dividida em 3 partes, né? Grupo motopropulsor, que são os motores, hélices, tudo isso. Célula, que é toda a carcaça do avião, e os aviônicos, que são os instrumentos que você precisa para o voo. Então você faz um overhaul disso tudo. Eles já devem ter modificado muito ao longo do tempo, né? Já hoje é tudo Glass Cockpit, que a gente fala que é o cockpit digital, né? Então, a gente recebeu até um simulador para treinar nesse tipo agora, chegou aí segunda-feira dessa semana passada. Tem simulador até para Boeing, semana passada, na outra, a gente tem um de Boeing 737-800 lá. Isso tudo tem aqui, gente, olha só. Ninguém está sabendo disso, hein? A gente chegou agora a receber um de Glass Cockpit, apesar da gente já ter 2 lá que simulam 2 aviões nossos que são utilizados no curso. Esses são para cursos extracurriculares. A gente vai começar a ofertar aí, eu não sei se esse ano ainda, mas eu acredito mais para a semana que vem, além do voo panorâmico, uma coisa que a gente vai fazer para despertar a vocação das pessoas que gostam de aviação, que é o programa de piloto por um dia.
Ele vai poder ir no aeroclube, vai poder fazer um voo dentro da cabine do Boeing 737, uma ponte aérea Rio-São Paulo, ele vai voar mesmo o equipamento, entendeu? Acompanhado de um piloto de linha aérea. Ele vai estar ali treinando. Vai estar ali pegando o gancho nisso, Leandro, que hoje, né, já que assim, a atividade comercial passou para o outro aeroporto, lá em Guianá, né? Hoje, como é que você vê a importância do aeroporto para a cidade, assim, né, dentro dessas atividades novas que você está falando que está vindo? O aeroporto ele é um fator de desenvolvimento econômico. Né? Onde tem aeroporto, você vai ter um melhor desenvolvimento econômico. Ele traz riqueza, ele leva riqueza, ele traz riqueza e ele cria uma agilidade nesse processo. Né? Você quer ver, vou citar, por exemplo, aqui a gente tem a Avan, que veio para Juiz de Fora, e o jato da Avan pousa aí de 15 em 15 dias, 20 em dias, 30 em 30 dias. Ou seja, ele tem uma facilidade nesse processo de gerenciamento da empresa dele. A gente tem outras situações também, que outras empresas, por exemplo, onde era o Bretas ali, o Shopping Jardim Norte, o próprio avião que vinha que era do pessoal do Bretas, você tem Interconstrutora, você tem Bahamas, você tem várias empresas que hoje utilizam a aviação como meio de transporte de trabalho para a empresa, entendeu? Ganhando tempo e abrindo negócio. De repente essas empresas não estão aqui. Então, podem, fora a questão comercial, entendeu? Tem muita movimentação no aeroporto por conta empresarial. Sim. Né? O aeroporto cresceu em movimento nos últimos anos em torno de 80%. Legal. Mesmo perdendo a aviação regular, que é o que a gente chama de transporte passageiro. Você mantém nele ali. Só o Aeroclube voa na média de 70 horas por dia. Por dia? Por dia. Puxa. Quantos voos dia? Entendeu? Mais ou menos. Então, vou considerar assim, se cada voo de instrução nosso durar 1 hora, seriam 70 horas, 70 voos. Entendeu? Mas tem voos de missões que duram 3 horas, 4 horas, 2 horas. A gente pode computar aí em torno de 50 voos, considerando que o dia está bom, não está atrapalhado por meteorologia, a gente consegue fazer isso. Eu estou te dizendo que a sociedade de Juiz de Fora não sabe disso. Entendeu? Nós dois não sabemos. Até agora. Porque agora vai saber. Agora vai. Né? E isso é uma operação às vezes só do Aeroclube. Né? E às vezes isso aí está incluído aí, voos de sócios que vão lá, querem fazer voos, são associados do Aeroclube, alugam aeronave para fazer, por paixão, tudo isso, por desporto. Né? Quantos sócios tem o Aeroclube? A gente já teve bastante, que ano passado, mas as pessoas vão e vêm também. Né? Hoje a gente mantém no quadro de sócio aí, em torno de uns 50 sócios. 50 sócios. É uma quantidade razoável, pode melhorar, né? Sim. É porque o Aeroclube não é um clube convencional. Não é aquele clube que você se associa e você vai para a piscina, para a churrasqueira, para aquilo. Né? Para você ser sócio do Aeroclube, você tem que ser piloto. Tem que ser piloto. Né? Então você tem que ser habilitado. Para quê? Para que você possa exercer aquilo que o clube te tem a proporcionar, que é o voo panorâmico, que é o voo na aeronave do Aeroclube, que é essas coisas. Ou você tem que ter uma aeronave para você poder usar a hangaragem, né, a oficina que está lá, tudo isso. Então, é um clube, ele parece ser muito restrito, mas ele não é tão fechado assim. Não, ele tem que ser restrito até pela qualificação da pessoa. Ele atende alguns... Você tem que ter alguns requisitos para poder fazer parte. Você não consigo chegar lá e colocar qualquer pessoa, vou ser sócio do Aeroclube. Não posso porque você tem que ter... O aeroporto é uma área controlada, então você tem que ter ali uma credencial para entrar e sair. Essa habilitação é que te credencia esse processo. Então, você tem que ser piloto mesmo, né? E também o aeroporto ele opera com aeronaves que são arrendadas, né? Sim, a gente tem as aeronaves do Aeroclube, né? Que são essas que foram doadas, cedidas. E a gente também fez uma parceria com aeronaves arrendadas, que são de proprietários que às vezes tem uma ociosidade no uso do equipamento, e aí a gente faz essa operação da aeronave dele, né? A gente faz toda a operação de voo, e quando a pessoa, o proprietário, quer ou precisa utilizar a aeronave, a gente dispõe a aeronave para o proprietário ali. Por exemplo, poderia fazer isso, por exemplo, como, vamos dizer, com o Bahamas. Bahamas tem lá uma... Sim. Porque o tipo de aeronave já do Bahamas, da Inter, dessas empresas maiores, elas já não servem
para o treinamento. Mas aqui Mas uma aeronave que fosse pequena, que servisse para treinamento, a gente consegue fazer uma parceria, mas tendo ociosidade ou tendo vontade do proprietário, o aeroclube pode fazer o arrendamento e se tornar o operador daquela aeronave e fazer exploração, desde que para voo de instrução, nunca para fretamento. Perfeito. Tá. Gente, nós estamos finalizando o programa e eu fiquei maravilhado com tudo que eu ouvi ali. Aliás, eu fiquei maravilhado com o que você falou e espantado com a minha ignorância. Que eu não sabia disso tudo, né? Ele foi contando a história ali e a gente que passa por ali vê aquele aeroporto até de uma maneira romântica, acho que aquele está encrustadinho ali, caladinho, quietinho, né? Tá bem ativo. Que se via só para ser aquele jardim que a gente via antes, aquele parquinho das crianças, aquele restaurante, a gente vê que tem uma atividade ali. Não dá para ter mais gente porque todos têm que ser credenciados, né? Mas se você quiser se credenciar para você ser sócio, as portas estão abertas. Tudo indica que a administração que administra a parte política, a parte financeira é vibrante, é competente, porque ele se mantém, ele consegue. De 2004 para cá ele passou a ser totalmente particular, né? Totalmente autossustentável. Autossustentável, e você é o diretor-presidente do Aeroclube aqui, você deve chefiar várias áreas e é inclusive um piloto, né? Sim, sou também. O que significa 2.500 horas de voo? Horas de voo que eu li. É experiência voada. O que significa? É mais ou menos a sua experiência também, Abraão. 2.500 horas de voo. Hora de voo, né? Mas eu tenho um brevezinho. No mesa de debate. Eu tenho um brevezinho aqui, ele tem um brevezão lá. É isso. Gente, então, olha, foi muito bacana conversar. Ele já esteve aqui outras vezes, na oportunidade eu não estava presente, mas eu adorei a conversa, adorei aqui a companhia do Cristiano, sempre com o bom humor dele, com a curiosidade natural. Adorei te conhecer, Leandro. Foi muito bacana a sua conversa e eu agradeço a sua estada aqui. Espero que você volte outras vezes, sempre para dizer da gente desse histórico que vale muito a pena. As pessoas têm que saber a cidade e a região. O Aeroclube, na verdade, ele é um patrimônio da cidade. Ele faz parte disso e o público tem que se apropriar disso daí. Tem que se apropriar e ir lá, querer saber e conviver. Exatamente. É isso? E até utilizar se for o caso. Isso. Então é isso. Agradeço a presença então do Leandro e do Cristiano e agradeço também a sua presença e vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal ativando o sininho e se você quiser fazer algum comentário, faça aqui mesmo no próprio vídeo do YouTube. Deixa lá sua pergunta, deixa o seu comentário que é sempre muito bem-vindo e se for uma pergunta a gente leva aqui de responsabilidade, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.